um dos campeonatos mais ricos do mundo, com uma das melhores médias de gols por partida, num país onde as pessoas não ligam para o futebol. Estou falando da Índia. Hoje nós vamos conhecer um pouco desse mercado. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Eu sou Tomás Oliveira e esse é mais um vídeo onde eu falo sobre o mercado de gols em países alternativos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Índia. Bom, a Índia é um país aí que é bem conhecido, né? O país aí de Bollywood, das especiarias, é o país do Gandhi, é o país do Taj Mahal, do rio Ganges, né? Um país aí que tem uma cultura milenar, sua história se confunde com a própria história da humanidade. Temos a Índia hoje como o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, ficando apenas atrás da China, né? E a Índia vem despontando aí como uma das novas potências tecnológicas do mundo, com o programa espacial e tudo, e é a 7ª maior economia do planeta, né? Sendo a terceira em poder de compra e com previsão de crescer mais nas próximas décadas. Então, um mercado desse tamanho, lógico que ia atrair a atenção de investidores no futebol, e é o que vem acontecendo nos últimos anos. Mas antes, gostaria de falar um pouco aí da história do futebol na Índia, né? Quando começou e como ele veio se desenvolvendo nos últimos anos. Bom, o futebol chegou na Índia como em muitos lugares do mundo, através dos ingleses, né? No século XIX, a Índia era uma colônia britânica, então os soldados da Inglaterra, que na época ocupavam ali o território da Índia, trouxeram muitos esportes, né? Trouxeram cricket, trouxeram rugby, trouxeram o futebol. Na Índia, o futebol ele meio que se desenvolveu de forma regional. Ele não chegou a se desenvolver no país todo, tanto que o esporte nacional lá é o cricket, né? A Índia é uma das potências mundiais nesse esporte, esse esporte aí que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas nós temos uma brincadeira muito parecida com o cricket, que é o jogo de taco, né? Que a molecada gosta de jogar na rua aí até os dias de hoje, mas lá na Índia é um esporte sério, é um esporte aí que tem uma liga profissional, onde os jogadores são verdadeiras estrelas na mídia, né? Ganham salário altíssimos, fazem campanhas publicitárias, e a Índia já ganhou 2 mundiais já nessa modalidade, e eles gostam muito do cricket. O futebol na Índia praticamente se desenvolveu só no estado conhecido como West Bengal, né? Principalmente na cidade de Calcutá. Tá? Então, o futebol na Índia é forte apenas nessa região. No restante do país, realmente, o pessoal não dá muita atenção para essa modalidade. Consta que o primeiro registro de um time de futebol na Índia é do ano de 1872, que é o Calcutá FC. O Calcutá, na verdade, já era um clube de cricket que foi fundado no ano de 1792, então já é um time que já existia, mas como um time de cricket, né? Depois esse clube aí, ele foi ganhando outras modalidades esportivas, que foi o caso do futebol em 1892. No entanto, alguns historiadores dizem que o que era praticado ali até 1894 não era futebol, e sim rugby. Porém, se você assistir esse vídeo que vai aparecer aqui, você vai saber que o rugby e o futebol durante um tempo foram a mesma coisa. Sim, mas se você quiser saber mais sobre isso, assista o vídeo que lá eu explico o porquê dessa confusão. Tá certo? Muito bem. Então, nós tivemos aí em 1888 o primeiro torneio ali regional da Índia, chamado Durand Cup, que a Durand Cup, ela dura até hoje. Eu perdoo o trocadilho, mas é verdade. Então, são 132 anos, com 129 edições, e esse campeonato aí, como eu disse, ele começou em 1888 e ele é disputado até hoje, esse torneio. Ele é o
torneio mais antigo da Ásia e sendo o quarto mais antigo do mundo. Olha só, quem diria que a Índia tem um dos torneios de futebol mais antigos do mundo? Pois é. Em 1889 é fundado um time chamado Mohun Bagan, tá certo? Que é um dos maiores times de futebol da Índia. Anote esse nome, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele novamente, ok? Muito bem. Em 1893 é fundado a Indian Football Association e no mesmo ano nós temos aí a primeira edição do IFA Shield, tá? Ele tem esse nome porque literalmente o troféu desse campeonato é um escudo, né? E escudo em inglês é shield. E esse torneio, ele também é um torneio bem longevo, tá? Esse torneio ele existe até hoje, inclusive o Palmeiras B venceu esse torneio no ano de 2001, onde ele venceu por 1-0 o East Bengal, que é considerado um dos maiores times da Índia, né? Então, um brasileiro já venceu esse torneio aí, que é um dos torneios mais tradicionais da Índia e também um dos mais antigos do mundo, que continua em atividade até hoje. É claro que esse torneio hoje em dia, ele não é mais um torneio disputado por profissionais. Desde 2015 ele passou a ser um torneio disputado apenas por jogadores aí de categorias de base, né? Mas até 2015 era um torneio que era disputado entre times profissionais. Continuando a história, em 1911 aconteceu um fato bem importante para o futebol e também até um fato histórico ali para a região de West Bengal. Por que disso? Até 1911, né, nenhum time formado por indianos tinha vencido um torneio de grande expressão lá na Índia. Mas como assim? Estamos falando da Índia e não tem indiano que joga futebol? Então, tinha. Só que a maioria dos jogadores eram ingleses, né? Eram soldados ingleses ou descendentes de ingleses ou ingleses que viviam lá na Índia e disputavam o campeonato ali, montavam seus times lá. Só que desde a fundação da IFA não havia nenhum indiano nativo que participava da diretoria ou da organização dessa associação, né? O primeiro indiano só foi participar da associação de futebol bem depois. E sim, existia um certo preconceito, né? Os ingleses realmente eles não deixavam os indianos meio que se misturar, então era uma coisa lá que existe até hoje um certo ressentimento dos indianos em relação a essa atitude que os ingleses tinham na época, né? E o fato curioso foi que o Mohun Bagan, lembra que eu falei dele agora há pouco? Ele venceu a IFA Shield ganhando de um time composto por soldados ingleses, né? Era o regimento oriental de Yorkshire, eram os fuzileiros, né, de Yorkshire, e venceu o jogo por 2-1, e pela primeira vez na história nós tivemos aí um campeão na Índia um time formado por jogadores nativos, indianos nativos. Esse jogo foi tão importante que ele inclusive, né, teve um valor político também, porque para o indiano foi algo assim muito, muito importante, muito especial, porque a partir disso aí aumentou mais ainda o desejo de uma independência da Índia, que até então, como falei, era uma colônia britânica naquela época. Então, esse jogo é um jogo que entrou para a história, principalmente ali da cidade de Calcutá e na região de West Bengal. Em 1937, nós tivemos aí a fundação da All Indian Football Association, ou seja, a primeira federação nacional de futebol da Índia, porque até então existiam várias associações de futebol, só que elas eram mais regionais. Então você tinha a associação de futebol lá em Nova Delhi, tem a associação de futebol em Calcutá, mas não existia uma associação de futebol nacional. E o que acontecia? Algumas dessas associações regionais, elas reivindicavam o direito de ser a associação principal do país. Então o governo, numa forma aí de criar
de unificar e organizar tudo, permitiu a criação da AIFF, que ficou sendo então a federação oficial de futebol da Índia, tá certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção da Índia, que tem alguns fatos bem curiosos, tá? A Índia nunca conquistou nada assim de relevante no futebol, só um torneio ou outro, né, de menor expressão assim. E, como falei, eles têm mais fatos curiosos do que conquistas propriamente dito, tá certo? No ano de 1948, a AIFF, ela se filiou à FIFA, né? E nesse ano nós tivemos um fato bem interessante, bem curioso aí. Até então, a FIFA permitia que os jogadores pudessem jogar descalços, né? E os jogadores da Índia faziam seus jogos descalços. E a partir de 1948, a FIFA vetou isso e obrigou que os jogadores usassem chuteiras. Porém, mesmo a FIFA proibindo esse tipo de prática, a seleção da Índia foi para as Olimpíadas de Londres em 1948 descalça e disputou assim as Olimpíadas. Claro que eles não ganharam, mas fica aí a menção curiosa desse fato da seleção da Índia. Em 1950, a Índia consegue a sua primeira vaga para uma Copa do Mundo. Isso mesmo, olha só. A Índia teve a chance de disputar uma Copa do Mundo, inclusive a Copa no Brasil, a Copa de 50, mas a Índia não foi, tá? A Índia, na verdade, ela não conseguiu essa vaga no campo, não. Tá? Ela conseguiu essa vaga aí porque meio que caiu no colo depois da existência de países como Indonésia e Filipinas. Então, a Índia aí, aceitou a princípio ser representante da Ásia, porém, no entanto, como eu disse lá no começo do vídeo, o esporte nacional da Índia é o cricket. Então, o órgão responsável, né, pelos esportes lá na Índia não se interessou muito em financiar a viagem dos jogadores até o Brasil, pelo custo ser muito alto e também eles não enxergavam lá o futebol nem a Copa do Mundo da FIFA como um torneio internacional relevante, olha só. E simplesmente não forneceram a verba e os jogadores indianos não conseguiram vir jogar aqui no Brasil. Existe uma polêmica nisso aí, porque a versão que foi dada pelo governo da Índia era que os jogadores não estavam acostumados a jogar com chuteira e eles se recusavam a vestir chuteiras, por isso que eles não quiseram vir jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Porém, o capitão da seleção da Índia na época, um ano depois, ele pegou e deu uma entrevista falando que não foi nada disso. Né? Eles queriam vir jogar no Brasil, que não havia problema nenhum com as chuteiras. O problema é que a Federação de Futebol, junto com o órgão que comandava, que distribuía a verba para os esportes lá na Índia, o órgão estatal responsável, não se interessou e não quis liberar o dinheiro e criou essa versão aí para justificar a ausência da Índia na Copa do Mundo. Bom, fato é que depois disso a Índia nunca chegou nem perto de disputar uma vaga para a Copa do Mundo. Normalmente ela não passa das primeiras fases das eliminatórias asiáticas. Em 1951, a Índia conquista seu primeiro título mais relevante no futebol, que foi a conquista dos Jogos Asiáticos. E não venceu qualquer um, não. Venceu, na época, o todo-poderoso Irã. Né? O Irã era forte. E em 1956, a Índia consegue talvez o seu maior feito dentro do futebol, que foi a quarta colocação nos Jogos Olímpicos de Melbourne. Tá? Dessa vez a Índia jogou com chuteiras, não jogaram descalços, não. Dá-se início, né, do que é conhecido como a Era de Ouro do futebol na Índia. Então, em 1962, né, a Índia vence de novo os Jogos Asiáticos e em 1964 ela faz uma ótima campanha na Copa da Ásia, né, e ela chega a ser vice-campeã da Copa da Ásia. Ela perdeu um quadrangular, que era na época a final da Copa da Ásia era disputada em 4 times. Nesse quadrangular aí nós tínhamos a seleção de Israel, que era a seleção dona da casa, e a Índia perdeu para Israel por 2-0, e Israel foi campeão, e a Índia ficou com a segunda melhor campanha da Copa da Ásia desse ano, ou seja, é o segundo
grande feito da Índia foi ser vice-campeã da Copa da Ásia. Bom, depois disso a seleção da Índia não ganhou mais muita coisa, na verdade não ganhou mais nada assim de relevante, tá? O último título da seleção da Índia foi justamente os Jogos Lusófonos em 2014. Para quem não sabe o que é os Jogos Lusófonos, é uma espécie de mini Olimpíada onde participam apenas países que falam português. E aí, como assim a Índia fala português? Pois é, a Índia, o seu idioma oficial é o inglês e o hindi é o segundo idioma mais falado na Índia, que é o idioma local, nativo. Porém, em Goa, na Índia, se fala português. Então, por isso, eles participam também dos Jogos Lusófonos, tá certo? E foi aí que a Índia conquistou aí a sua medalha de ouro em 2014, mas, como eu falei, a Índia só ganha campeonatos assim muito pequenos, sem expressão nenhuma. Então, essa seleção aí realmente, no cenário mundial, não tem lá muita relevância. E os clubes, né? Muito bem. Podemos citar aqui alguns fatos históricos. No começo do vídeo eu falei sobre o Mohun Bagan, que foi o primeiro time indiano a vencer um torneio dentro da Índia, né, em cima de um regimento do exército inglês. Depois nós tivemos em 1920 a fundação do East Bengal, tá, que é o grande rival do Mohun Bagan, os dois times ali da cidade de Calcutá. Dizem que até hoje, quando tem um jogo entre o East Bengal e o Mohun Bagan, o estádio é cheio, né? É o grande derby de Calcutá. Então já houveram relatos aí de jogos que houveram 80 mil pessoas, 100 mil pessoas para acompanhar esse grande clássico que é a maior rivalidade do futebol indiano, tá certo? Bom, mas esses clubes aí também não conseguiram nada muito relevante. Eu posso citar aqui alguns fatos, por exemplo, que foi a quarta colocação do Mysore State na Champions League da AFC, isso foi em 1969. O Mysore State, na verdade, não era um clube de futebol, tá? Era uma seleção regional lá da Índia, que conseguiu chegar na quarta colocação aí da Champions da AFC. Foi o mais longe que um time da Índia conseguiu chegar na Champions League da Ásia. Um outro feito que a gente pode colocar aqui também foi o vice-campeonato do Bengaluru, né, em 2016, que ele perdeu a final da Copa da AFC, que seria o equivalente a uma Copa Sul-Americana ou uma Liga Europa, né, é o título de segunda linha lá de clubes da Ásia, e o Bengaluru ele perdeu a final para o Al-Jawiya do Iraque por 1-0, então foi o mais longe, assim, o mais próximo que um time indiano chegou de um título internacional, assim, mais relevante. Mas eu vou fazer aqui uma observação bem interessante, que é em relação a dois jogos que os indianos consideram como muito importantes, tá certo? Então, o primeiro deles foi em 1970, quando o West Bengal venceu na final da IFA Shield o Pasteur, tá? O Pasteur era um dos grandes times do Irã. Quem quiser saber um pouco mais do Pasteur, é só dar uma olhada nesse vídeo que eu falo um pouco da história do futebol no Irã. Você vai entender qual foi a importância desse clube. E o West Bengal venceu, né, por 1-0. E por que é tão importante? Porque na Índia o futebol ele é praticamente amador. Então o que acontece? Um time praticamente de amadores vencer um dos melhores times profissionais da Ásia foi um fato histórico. Então o East Bengal até hoje eles lembram com muita alegria desse fato para eles. É como se foi um título da AFA Shield, mas eles consideram aí como se fosse um título internacional. Tá? Só um detalhe, a AFA Shield ela aceitava a participação de times internacionais e de outras regiões no torneio também, tá certo? Em 1977 nós temos um outro jogo aí também entrando para a história da Índia, que foi o empate do Mohun Bagan, o Mohun Bagan de novo aí, contra o Cosmos de Nova York, com Pelé e tudo em campo, né? Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, ou seja, o Cosmos, um dos melhores times, né, no papel de todos os tempos, como
muitos costumam falar, um dos maiores times do mundo, da época, né? Esse time aí foi fazer uma excursão na Índia e olha só que curioso, o Mohun Bagan, também um time aí composto por jogadores amadores na época, estava vencendo por 2-1 até que aos 73 minutos do segundo tempo surgiu um pênalti bem duvidoso em favor do Cosmos e o Cosmos empatou esse jogo e o jogo acabou 2-2, mas os indianos até hoje dizem que era para eles terem vencido esse jogo, que eles têm como se fosse também uma conquista internacional, esse jogo entre o Mohun Bagan e o Cosmos de Nova York. Muito bem, agora falando um pouco do futebol nacional na Índia, até 1996 o futebol era regional, então não existia uma liga nacional. Foi quando a AIFF resolveu criar uma liga de porte nacional, surgiu aí a NFL, isso mesmo, esse nome aí parece com o da Liga de Futebol Americano, né? Tem o mesmo nome. E a NFL, ela era semi-amadora, então você tinha lá times profissionais e times amadores disputando a mesma Liga Nacional. E foi assim até o ano de 2006, tá certo? Quando a AIFF foi lá e profissionalizou o futebol na Índia, criando uma nova liga. Então, os times da NFL, os que sobraram, obviamente, foi dividido em duas divisões. Nós tivemos a criação da Liga Profissional da Índia, a I-League, né? E tivemos aí a criação da segunda divisão, que é a I-League 2, né? Então, essas são as ligas de futebol profissional oficiais da Índia, tá certo? Onde nós temos aí como o maior vencedor justamente o Mohun Bagan, né? E o atual campeão é o Dempo, ok? Só que a coisa mudou um pouco de figura no ano de 2013. Uma multimilionária indiana chamada Anita Ambani resolveu criar uma liga similar à MLS e ela resolveu juntar aí uma das maiores potências econômicas da Índia, ou seja, ela juntou a Reliance Industries, a Star India, que é uma divisão local da 20th Century Fox, né? E a IMG Worldwide, né? Uma empresa de marketing. Conseguiram um patrocinador master chamado Hero, que é o maior fabricante de motocicletas do planeta, olha só, e ela criou a multimilionária Superliga de Futebol da Índia. Bom, esse campeonato é um campeonato bem diferente, onde ao invés de clubes de futebol convencional, quem participa são franquias, ou seja, é o mesmo sistema da MLS, né? A Anitta é dona dos times e ela vai vender os times para franqueados, ou ela vai franquear, né, esses times. Só que a ideia dela foi bem interessante. Ela resolveu investir no futebol em vários pontos diferentes da Índia, né? Enquanto historicamente o futebol sempre foi forte ali na região de West Bengal, principalmente em Calcutá, ela vendeu franquias assim pelo país inteiro. E quem são os donos desses times de futebol? São pessoas que foram estrategicamente escolhidas para serem investidores. Por quê? Porque a ideia da Anitta era que justamente que as pessoas se aproximassem do futebol através dos donos dos times. Olha só que marketing curioso. E quem são os donos dos times? São atores de Bollywood, que são muito conhecidos lá na Índia. São jogadores de cricket. Lembra que eu falei do cricket no começo do vídeo? Então, são estrelas do cricket, ou seja, personalidades muito conhecidas da Índia, que são proprietários desses times de futebol lá da Superliga da Índia. E como eu falei, dinheiro não é problema. Tanto é que nós tivemos aí vários jogadores muito conhecidos que participaram já de alguns campeonatos da ISL. E inclusive alguns brasileiros, né, que foi o caso do Roberto Carlos. Nós tivemos o Lúcio, o Elano, o Zico foi treinador do Goa, e entre outros destaques internacionais que todo ano jogam a Superliga da Índia. E o curioso é o seguinte, é que como lá é um negócio, né? A Superliga da Índia é um negócio, então eles conseguem atrair
grande parte dos patrocinadores, grande parte do interesse da mídia. Mesmo o futebol não sendo um esporte popular, ela conseguiu fazer com que os jogos fossem transmitidos na faixa das 19 horas, ou seja, no horário nobre lá da Índia, passa na TV, e assim foi ganhando visibilidade. Nos últimos anos, segundo algumas pesquisas, os jovens já se interessam mais pelo futebol, né? Os jovens até 20 anos já se interessam mais pelo futebol do que pelo cricket. Olha que curioso. Então há uma tendência que o futebol vai crescer muito nos próximos anos. Mas aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas peraí, e como é que fica a I-League nesse caso? Então existem 2 ligas de futebol no país? Pois é, existem 2 ligas de futebol no país. Inclusive isso tem gerado muita briga nos últimos anos, porque o pessoal da IFF, que faz a gestão da I-League, reclama que a ISL, né, desde 2014, tem atrapalhado um pouco aí o crescimento da I-League, justamente porque ela atrai os patrocinadores, ela atrai a mídia, enfim. E o campeonato da I-League fica meio de canto, né? Sendo que é o principal campeonato do país. Inclusive, isso gerou uma briga até na FIFA, porque a IFF pediu que a FIFA reconhecesse a I-League como sendo o torneio de primeira divisão oficial do país. E a FIFA atendeu, dizendo que a ISL, ou a Superliga da Índia, é um torneio à parte e não é um campeonato oficial do país de primeira divisão. Muito bem. Só que com o tempo, né, já começaram aí alguns times a se interessar pelo dinheiro da ISL. Então, o primeiro caso de pulada de cerca aí foi justamente em 2016, quando o Bengaluru ele saiu da I-League e passou a integrar os times da ISL, né? E isso aí já começou a criar uma outra confusão. O pessoal da ISL considera que eles têm hoje o aporte necessário para fazer com que o futebol se desenvolva na Índia, ao contrário da IFF, que teria falhado nessa missão. No que começou como uma briga, né, justamente por causa da questão da atenção da mídia, tal, esse tipo de coisa, com o tempo começou a surgir as primeiras negociações para que possa haver uma fusão. Porém, a IFF ela se recusa a fazer a fusão com a Superliga por 2 questões. A primeira, eles não aceitariam que seus times da primeira divisão atual fossem jogados na segunda divisão, porque a Anitta só aceitaria 4 times, seriam os 4 melhores colocados da I-League 1, dentro dos 10 times que já existem na Superliga, para que essa fusão ocorresse. A IFF não aceita essa proposta, porque você pegaria praticamente aí quase 8 a 9 clubes e jogaria eles do nada, da noite para o dia, de uma primeira para a segunda divisão, e isso eles não consideram como certo. Um outro porém é que há uma desconfiança em relação à própria Anitta Ambani, que até quando que ela vai se interessar por futebol. Dizem as más línguas na Índia que ela se interessa por uma coisa, depois com o tempo ela enjoa e ela abandona. Tá? Não tem sido assim, né? Podemos dizer que hoje já saiu o primeiro acordo entre as duas ligas, porque até esse ano, quem mandava os times, tanto para a Copa da AFC quanto para a Champions League da Ásia, era a I-League. Mas eles já fizeram um acordo e a partir de 2021, os times da ISL vão representar a Índia na Champions League da Ásia, porque tecnicamente eles são melhores, eles têm mais recursos econômicos também, e a Índia teria mais chance de avançar, até porque os times da I-League eles nunca passam da primeira fase. E os times da I-League continuam mandando os representantes para a Copa da AFC, a princípio, mas a I-League continua sendo como o torneio oficial da primeira divisão do país. Mas a ideia é que esse foi o primeiro acordo entre as duas ligas,
mas existe aí uma tendência que nos próximos anos as duas ligas venham a se fundir, tá? Enfim, essa foi a história do futebol na Índia. E por que é interessante dar entradas no mercado de gols da Índia? Simples, nós temos aí média de 3 gols por partida. Então, o campeonato da ISL é o campeonato que eu dou as minhas entradas. A I-League ela não é tão interessante assim, tá? É 2.4 só, tipo o Campeonato Brasileiro, para gols não é muito legal. E de 95 jogos que nós tivemos na Superliga da Índia, nós tivemos apenas 7 0-0. Ou seja, então é um campeonato muito bom para trabalhar principalmente no mercado de gols. Para mim foi muito lucrativo. A próxima temporada está prevista para começar agora no mês de outubro. O atual campeão da ISL é o Atlético de Calcutá, ou Atlético Kolkata, como preferir. Esse time aí era uma franquia do Atlético de Madrid. Olha só, o Atlético de Madrid tinha comprado uma franquia da ISL, mas já não é mais, ele já repassou para um outro grupo, né, investidor, e esse time ele já tem 3 títulos da ISL. Curiosamente, o Atlético Kolkata também é ali de West Bengal, ali de Calcutá, tá certo? Bom, então como eu disse, o futebol na Índia ele é muito curioso, ele é muito interessante, e quando começar aí a temporada aí 2020-2021, acredito aí que também teremos uma outra temporada bem divertida, porque o campeonato da Índia ele é um dos mais engraçados que existem, porque o nível técnico dos jogadores, os market players, né, que são os jogadores com mais marketing, os jogadores profissionais que vêm de ligas um pouco maiores, fazer aquele dinheirinho ali, né? E os jogadores nativos indianos, a diferença técnica deles é muito grande, embora já comecem a aparecer aí alguns destaques alguns nativos que vêm se destacando, né? A tendência é que melhore, assim como aconteceu com o Japão nos anos 90, como veio ocorrendo com a China, por exemplo, mas é muito engraçado você ver assim, jogos em que os profissionais assim, mais experientes, eles balançam a cabeça, porque eles não acreditam em certos lances que os jogadores nativos fazem, tá? É muito engraçado de assistir, é bem interessante e um jogo bem previsível, porque do nada, numa jogada assim muito inesperada, saem gols. Então recomendo aí, assistam a ISL quando começar agora em outubro, e vocês vão ver que além de um campeonato divertido, é um campeonato muito lucrativo também para entradas de gols, tá certo? Então, como dizem lá na Índia, let's football! Muito obrigado por ter assistido meu vídeo, espero que minhas informações sejam importantes aí e que eu tenha te ajudado a conhecer mais um mercado para que você possa trabalhar as suas entradas. Muito obrigado pela sua visualização e te vejo na próxima e até mais. Tchau, tchau.